Se você tem uma pergunta antes de começar essa discussão, alguém tem alguma pergunta para esclarecer? Eu gostaria ainda de voltar à pergunta da colega ali, que eu achei muito interessante, de se a gente precisa institucionalizar a comunidade de prática. E aí eu vou me valer aqui do Paul Ricoeur, na hermenêutica, que ele diz que quando alguém escreve o texto, ele se abre a diferentes interpretações. Então, eu vou dar a minha interpretação com base no que eu estudei no livro de Teoria de Comunidade de Prática, que foi um dos referenciais teóricos da minha tese. E se ela me fizesse essa pergunta, eu diria, a gente não institucionaliza, mas é preciso reconhecer as comunidades de prática, reconhecer esses ambientes onde elas estão, encorajá-las, dar-lhes condições de funcionar. Porque, na realidade, dentro dessa visão de que a aprendizagem ela não se dá somente nesses campos formais de sala de aula, né? Nesse sentido, a teoria social da aprendizagem, ela ultrapassa essa visão de que a aprendizagem é alguma coisa que se processa somente na mente, né? Nesse processo cognitivista e não construtivista. É um processo construtivista, mas que não é somente algo que se processa na mente, mas ela se dá nesses ambientes, na prática social. Então, nós reconhecemos, isso é muito importante para nós que trabalhamos com educação em saúde, e eu acho que ele corrobora esse conceito de comunidade de prática com outro conceito que para nós é muito rico, que é o conceito da educação permanente, né, que é a aprendizagem, que a educação se dá não somente em eventos formais, mas que se dá na prática do trabalho, no cotidiano das práticas. Então, nesse sentido, a gente reconhecer, por exemplo, que uma equipe do saúde da família, ela pode ser uma comunidade de prática, reconhecer que ali tem todo um potencial e que a gente precisa encorajar e dar condições. As pessoas precisam ter condições de se encontrarem, né? De sentar para poder pactuar esse projeto em comum, para poder discutir, porque também nós aprendemos, e aí é uma discussão que eu gostaria de fazer com o professor, porque na prática nós aprendemos, mas também nós desenvolvemos resistência. Acho que nesse diálogo eu queria colocar essa questão. Resistências assim, como que eu trabalho em... Por exemplo, eu discuti como que a gente trabalha em conjunto, como que a gente troca experiências. Porque trocar experiência, trocar o meu conhecimento, muitas vezes não é fácil, porque nós somos formados para cada um reter seu conhecimento, cada um disputar espaço e poder. Mas o cotidiano das nossas práticas, a complexidade com que a gente se depara, ela nos desafia a cooperar. Né? Porque nenhum de nós, qualquer que seja a profissão, nós nos damos conta da complexidade das ações do cotidiano. Então, muitas vezes, na aprendizagem, a gente aprende na prática, mas a gente também desenvolve resistência de criar barreiras para não trocar com o outro, para resistir mesmo nesse sentido. Não sei se eu coloquei muitas questões, mas, primeiro, só resumindo, né, porque na questão da tradução é difícil, mas nessa questão de que a gente não institucionaliza a comunidade de prática, mas reconhece, encoraja e dá condições dela funcionar. E a outra é que essa aprendizagem, ela precisa... Porque diria assim, bom, se as pessoas aprendem na prática, podem deixar elas soltas, sem criar momentos que elas se encontram e discutam, porque elas aprendem. Mas, muitas vezes, porque na vida cotidiana, a gente se decepciona com as pessoas, a gente é frustrado nessa convivência num grupo, né? O outro diz, coloca o meu limite, eu me dou conta da minha própria incompletude enquanto profissional, que eu preciso do outro, então isso também cria resistência, né? Então, é nesse sentido que eu queria que ele dialogasse, se esse diálogo faz sentido. Eu acho que toda a questão da resistência acontece em muitos níveis. A resistência, muito da resistência tem a ver com a moral de aprender que nós temos na nossa cabeça. A ideia de que você só pode aprender quando você está num contexto especial, como a sala de aula, por exemplo, é um dos níveis.
Eu acho que mudando o discurso é parte de como a resistência pode ser quebrada, tanto da prática dos participantes como da organização. Ao mesmo tempo, minha experiência é quando os participantes realmente se envolvem com o outro e acreditam que o conhecimento que eles têm está valorizado. Essa é a mágica que acontece. Ela transforma a realidade. Eu não quero minimizar a importância da resistência, mas também eu quero dizer que quando as pessoas têm o gosto pela participação, pela aprendizagem em parceria, desenvolver um sentido de você mesmo como participante com outros, como isso inspira, como isso é rico. Então, eu acredito que nós temos as duas coisas. De alguma maneira, no nosso coração, nós sabemos aquilo que você diz, que o aprendizado acontece na prática, na interação, etc. Mas nós temos que legitimá-lo para poder nos libertar nossa energia. Então, eu acredito que ambos acontecem com a mesma intenção. Eu não quero tornar isso a prática de uma maneira romântica, porque pode ser muito difícil, cheio de estereótipo, ou velhas ideias. Eu não quero romantizar, mas eu quero dizer que, a não ser que você tenha um contexto na prática para fazer sentido naquilo que você quer fazer, o seu trabalho vai se tornar muito mais difícil, porque nós voltaremos nesse aqui. Se é verdade que você tem que administrar aquilo que você é através de modulações do seu relacionamento com fontes de aprendizado, isso pode ser muito complicado em si mesmo. Então, aquilo que nós estamos compreendendo através dessa estrutura, que é a importância daquilo que nós chamamos de novos espaços de aprendizagem social, novos limiares. Eu estava conversando com alguém dizendo que isso é fundamental com aquilo que se está tentando fazer. Se está tentando abrir novos espaços para a parceria do aprendizado. E nesse cruzamento existem limites de envolvimento com a medicina de família ou especializações, etc. Eu espero que algumas das teorias que eu expus, vocês possam valorizar aquilo que vocês fazem, que possa ser dinâmico. Vocês têm que criar novos espaços para envolver esse dinamismo. É tão complexo em como ser um bom médico de família em um bairro de Fortaleza. Não existem políticas que possam prever. Vocês precisam envolver-se com o contexto, com o parceiro para construir esse contexto. Claro que a pesquisa tem que estar enfocada nessa entrada de conhecimento. Eu sei que os pesquisadores não gostam quando eu digo isso, mas eu acho que a pesquisa é uma entrada para a prática, não é uma prática determinada. A determinante de uma prática tem que estar nas mãos do participante envolvido. Isso é muito difícil porque nós vivemos em tempos de abordagens científicas na saúde.
E eu tenho todo o respeito pela ciência. Ciência tem sido fantástica, mas às vezes a ciência evita a prática. Claro que eles fazem prática social, eles tomam decisões dinâmicas como você, mas nós temos que levar esses dados em consideração. Não, porque são diferentes elementos da prática. Esses diálogos entre as práticas é muito importante, mas eles são horizontais e não verticais. Então, a prática de pesquisa não vai realmente deixar com que a prática no campo não submite. Então, nós temos um exemplo muito bom de práticas de saúde primária. E também tem uma nova política sobre a disfunção e como encontrar os dados na população estatística. Esse colega meu estava estudando o que acontece com essa prática, porque eles estão atuando. E essa parceria horizontal, quando tem uma política que vem do sistema vertical, nesse grupo. Tem uma negociação muito linda que acontece nessa translação dessa política numa prática que vai funcionar para a nossa prática. Nós não vamos implementar a política simplesmente, é muito mais complexa. Às vezes vamos ter essa coisa vertical, que vai ter os números adequados, e a descrição de um comitê de prática vem num contexto de negociação da pesquisa em termos de servir nossos pacientes. Então, é muito delicado, porque às vezes quando temos esse encontro de pesquisadores e participantes da prática, às vezes existe um ataque entre os dois, mas não é necessário isso. Porque existe mais de uma dimensão para o conhecimento, existe também o vertical e o horizontal elemento. Então, se você olha no mundo de hoje, o conhecimento é verticalizado e horizontalizado muito rápido. Nós desenvolvemos esses instrumentos de pesquisa e dissemos, é isso que funciona. Nós devemos ter outros procedimentos para ter certeza de que os praticantes vão fazer aquilo que a pesquisa encontrou, para controlar a prática. E outros vão dizer, nós temos que reconhecer as comunidades de prática, nós temos que reconhecer essa prática horizontal entre o paciente e o doutor, a negociação daquilo o que meu conhecimento significa para você. Você vai me oferecer como você, o que você está sentindo, o que sua família está vendo, e nós temos que realmente trocar de uma maneira significativa, uma maneira diferente de construir o conhecimento do que só eu sou um implementador daquilo que o pesquisador encontrou nas suas pesquisas, mas existe evidência crescente de que os médicos de mais sucesso têm esse envolvimento com seus pacientes, reconhecem as habilidades que esse paciente está trazendo para você, mais do que negar esse conhecimento. É tão importante. Eu não estou dizendo que a gente tinha que verticalizar. Verticalizar é muito importante também,
Aqui, assim como no Brasil, por exemplo, vocês conduzem um veículo para a direita e na Inglaterra é à esquerda. Então todo mundo está de acordo comigo que para os ingleses o certo é dirigir do lado esquerdo, né? Mas eles concordam, todo mundo concorda. Mas o que eu estou dizendo é que é um exemplo meio bobo, mas verticalizar algumas coisas é importante. Mas, depois que se verticalizar, você já não negocia mais. O que nós temos que compreender é como que o conhecimento e a prática têm que negociar entre si. Eles têm que estar num processo horizontal também. Isso é a dificuldade que você falou, porque nós não compreendemos esses dois processos que coexistem e que necessitam um do outro. E dizem, não, nós fizemos toda a pesquisa e agora como é que aquele que pratica não vai fazer uma... Não, isso tem que cair de uma maneira natural em que vai ser negociado a prática com a pesquisa. É uma coisa muito delicada, não somente na saúde, mas você vê também na Inglaterra, eles verticalizaram o ensino profissional tão grande que os professores entraram em greve. Eles disseram, não, eu não quero dar mais esses conceitos para dizer aquilo que eu pensei somente às 2h30 da tarde. A currículo, aquilo que você tem que ensinar todos os dias é verticalizado. O professor sente que a parte da identidade dele foi retirada. Ele já não pode mais entrar no processo, foi verticalizado totalmente. Sim. Uma pergunta? Assim, acho que essa discussão está ficando muito legal. A gente tem trazido um pouco do contexto brasileiro, né, da saúde da família. E assim, uma das coisas que eu acho que o Brasil inova muito na atenção primária é a inclusão do agente comunitário de saúde como parte da equipe, que é alguém que mora na população que é atendida no mesmo local e que faz parte daquele contexto sociocultural do local. E ele entra na equipe enquanto profissional, né? E aí eu vejo que, eu queria até saber de você, se você conhece alguma experiência em que o governo, em que o incentivo, né, do governo para que o que a Silda trazia, né, dessa coisa de como a gente ajudar o desenvolvimento dessas comunidades de prática, né? Porque o que eu vejo assim, hoje no Brasil é um investimento forte nas redes de pesquisa. Essas redes de pesquisa são importantes, mas o que a gente vê é que a inclusão desses agentes de saúde, as inovações que são produzidas na vida de quem é parte daquela realidade social e como eles enfrentam isso, muitas vezes não entra nessas redes de pesquisas oficiais, né? E aí eu acredito que a comunidade prática vem nos ajudar muito a avançar ainda mais nesse sentido do que a gente já fez na saúde da família do Brasil, que é essa mudança, dessa aproximação com as realidades sociais. E aí se você conheceria alguma experiência aí pelo mundo em que o governo consegue ajudar o desenvolvimento local mesmo, não nessas redes de pesquisas oficiais, mas de outras formas, no desenvolvimento mesmo da prática do dia a dia dessas pessoas nas comunidades. Quando a Ivana me falou sobre os agentes de saúde, eu estava surpreso, eu fiquei surpresa porque eu nunca ouvi isso, achei incrível. Eu não tenho exemplos quando o governo realmente institui comunidades dessa maneira, mas eu acho isso fantástico, porque o reconhecimento da habilidade de conhecimento que eles têm, de acumular esse conhecimento neles e realmente trocar o que pode se aprender através desses agentes que aprenderam com as comunidades. Eu acredito que a gente teria que ver o que eles precisam para melhorar no seu trabalho. Tem muitos contextos nos quais o governo realmente incrementaram essas comunidades, mas não no contexto que você está descrevendo.
que você é parte, que o governo de Singapura tem uma iniciativa utilizando o formato dessas comunidades de prática para eles têm alguns tipos de agente, mas é entre as comissões e os pesquisadores que eu estava falando, não é exatamente a experiência que vocês desenvolveram aqui, mas se nós realmente levamos isso a sério, eu não sei se esses agentes de saúde estão isolados no contexto, mas seria muito importante que eles sejam reconhecidos, aquilo que eles sabem, e que aquilo que eles sabem tem muito valor, e criar um fórum. Eu não estou falando que seja na net, mas que seja um contexto no qual aquilo que eles sabem pode ser reconhecido como uma troca importante, um presente. Isso seria muito importante, já aconteceu em outros contextos. Eu diria que seria algo que a gente deveria observar, essa coisa muito delicada em verticalizar as comunidades, é que você precisa alinhar isso com aquilo que está se tentando fazer. É muito difícil para mim, por exemplo, falar em abstrato, você deveria fazer isso, deveria fazer aquilo. É um contexto muito específico, mas o fato de que o governo reconheceu uma função como essa, isso já é um começo muito interessante. Reconhecer as pessoas que fazem isso, que têm o conhecimento que ninguém mais tem. E isso realmente é o próximo passo que eles têm que fazer. Eu gostaria de estimular isso. Eu acho que é incrível, um passo adiante muito importante. É fácil ou difícil introduzir a experiência na sua prática? Eu não sei, porque eu não vivi no Brasil o tempo suficiente para saber, mas muitas organizações tiveram muito sucesso nisso no Brasil. Então, eu não sei por que não. Os brasileiros são praticantes, como muitos outros no mundo, então, e acima de tudo, vocês gostam uns dos outros, então isso é um sinal muito bom. Algumas pessoas dizem, em algumas culturas isso não vai funcionar, e eu suspeito um pouco disso. É muito interessante ver. Eu tenho uma hipótese sobre isso, e eu vou dizer qual é. É uma hipótese, hein? Não é um exemplo. A cultura da prática é uma prática organizacional. É quando os praticantes se envolvem uns com os outros. Outros elementos culturais têm que se tornar menos importantes. Eu vi isso acontecer. Mas eu tenho essa suspeita de que outros estudos de cultura são importantes no começo, mas quando os praticantes se envolvem um com o outro, tem uma energia tão grande que não importa se é no Japão, nos países árabes, no Brasil, quando você toca essa identidade do praticante e isso vem à superfície, alguma coisa acontece. Os japoneses não queriam fazer parte da comunidade internacional, porque eles estavam bastante tímidos em se expressar. Eles faziam isso só entre eles mesmos, mas do momento que eles se tornaram confiantes, eles se uniram à comunidade internacional. Então, isso realmente é levado em conta. Então, nós estamos acostumados
a nos expressar as nossas práticas, e quando a gente fica confiante nisso, a gente pode entrar na comunidade internacional sem medo. Nós pensamos que depois da sua fala, mas primeiro houve um atraso, né, que a gente pede desculpa na programação, e pensamos que depois da sua fala haveria um debate, mas como você já abriu a fala durante a sua exposição, então o debate aconteceu naturalmente. E aí a gente gostaria de lhe convidar à tarde para participar de outra mesa em que a gente vai discutir educação permanente e comunidades de prática, né? E agradecê-lo mais uma vez a sua presença, entregar aqui o nosso certificado para que seja mais uma experiência na sua carreira de sucesso, né? Pedimos a atenção de todos para retomar as atividades do primeiro dia do nosso workshop. Para dar início a essas atividades, convidamos a doutora Ivana Barreto, da Escola de Saúde Pública, para coordenar a primeira mesa redonda do dia, e os palestrantes, a doutora Mariana Dorsa, da Unicamp, e o senhor Felipe Cavalcante, do Departamento de Atenção Básica da SAS, do Ministério da Saúde. A mesa tem como tema Método da Roda, conceito e estratégias de operação em serviços de saúde. Agradecendo, né, a presença de todos, agradecendo a presença da Mariana Dorsa e a presença do Felipe. E aí eu vou só introduzir um pouco a Mariana, né, dizendo que a ideia, quando a gente organizou esse workshop, foi também de iniciar, construir a possibilidade de um diálogo entre o que nós estamos produzindo hoje de conhecimento no campo da saúde pública, né, a epistêmese que nós estamos produzindo no campo da saúde pública no Brasil, na saúde coletiva, e o que é produzido também na América do Norte. E aí a gente, originalmente a gente queria convidar o doutor Gastão Wagner Souza Campos, conseguimos, inclusive, falamos com ele, mas infelizmente ele não pôde vir porque estava numa banca, né, Mariana? Mas ele está aqui muito bem representado pela Mariana Dorsa, que vai discutir com a gente. Então, a ideia, né, que a gente trouxesse para trocar com os nossos amigos do Canadá e dos Estados Unidos sobre gestão participativa, sobre clínica ampliada, sobre essas ferramentas que nós, sobre o método Paideia, né, enfim, as ferramentas que nós estamos utilizando na saúde pública brasileira, trabalho interdisciplinar, para atuar na atenção primária e na saúde pública. Então, eu queria passar aqui, a Mariana acabou de defender uma tese de doutorado nesse campo, orientada pelo professor Gastão. Então, nós vamos escutar o que é que ela traz para a gente, das reflexões que ela vem construindo ao longo de alguns anos, porque ela também, inclusive, ela estava falando um pouco ali para a gente, né, que essas reflexões ela vem construindo não só no campo teórico, mas também a partir de experiências práticas. Então, eu acho que ela vai trazer para a gente um material rico para alimentar o nosso debate. Boa tarde. Queria agradecer, Ivana. É um prazer para mim estar aqui, poder participar desse encontro e discutir um pouco o que a gente tem pensado e tem feito lá em Campinas com a experiência de vocês, né? Eu trabalho no Departamento de Saúde Coletiva, lá da Unicamp, com o professor Gastão, como a Ivana falou. E trabalho na área de planejamento e gestão lá do departamento. Então, assim, o pedido foi feito assim, para que eu apresentasse um pouco, né, o método Paideia, do ponto de vista mais teórico, conceitual, para depois a gente discutir um pouco como tem sido pensado isso no âmbito do Ministério, enfim. Bom, esse método chamado Paideia foi proposto pelo professor Gastão, né, e está articulado com uma rede de conceitos, uma rede de arranjos e dispositivos para viabilizar a democratização da gestão nas organizações, né? Então,
os arranjos de equipe de referência, apoio matricial, o conceito de clínica ampliada, o instrumento, o projeto terapêutico singular, tudo isso está articulado nesse método Paideia, e o apoio institucional é uma ferramenta para aplicar o método nos grupos, nas organizações. Então, inicialmente, o professor Gastão pensa esse método para ser aplicado, para ser trabalhado nas organizações de saúde, mas, atualmente, a gente também tem usado dessa metodologia em processos de formação em saúde, né? Então, eu defendi o meu doutorado lá em Campinas, baseado numa experiência de aplicação do método de apoio Paideia num curso de formação para médicos e enfermeiros, que durou 2 anos, lá na Unicamp, em que a gente usou desse método como metodologia pedagógica aí no curso. Bom, então, para começar, assim, a gente contar um pouco para vocês de onde surge, né? Toda essa rede de conceitos, né, de que eu vou apresentar para vocês, ela parte de uma concepção ampliada de gestão, né? Pensada a partir de uma crítica à racionalidade gerencial hegemônica, né, ao modo taylorista de ver as organizações de saúde, que focaliza muito na questão da administração financeira e dos insumos, né, e tenta articular, no campo da gestão, alguns saberes que vêm do campo da política, da gestão, da psicanálise, da pedagogia e da análise institucional. Por favor, passa o outro slide. E aí, nessa concepção ampliada de gestão, os objetos da gestão seriam, além da administração financeira de recursos, incluiriam os aspectos políticos, pedagógicos e subjetivos nos processos de trabalho. Tá? Então, fazer gestão tem a ver com produção de saúde, né, tem a ver com clínica, tem a ver com saúde coletiva, com os modelos de atenção. A gente nunca pensa a gestão separada da clínica, né, nem a clínica separada da gestão. Para a gente é importante pensar essas 2 instâncias juntas. Fazer gestão tem a ver também com uma implicação na questão da democratização, né, das instituições, a democratização da gestão, do poder, e tem a ver também com a questão da circulação do saber, do conhecimento, né, além do aspecto técnico e político, a gente também tem um aspecto pedagógico que está envolvido aí. Então, como distribuir o conhecimento, o saber entre os diversos profissionais que estão trabalhando numa equipe, por exemplo. E também tem a ver com uma questão que é subjetiva, que tem a ver com os objetos de investimento, os valores, a cultura dos profissionais que estão ali juntos trabalhando. O objeto de investimento é um conceito que a gente tira da psicanálise, né, um objeto no qual o sujeito investe algum afeto. Então, que sentido tem trabalhar naquela instituição com aquele grupo de pessoas produzindo o que aquele grupo está se propondo a produzir? Pode passar? Bom, aí também partimos dessa reflexão sobre o sentido do trabalho, né? Para que a gente trabalha? Então, a gente trabalha para três coisas diferentes. A gente trabalha para os outros, primeiro, né? As instituições produzem valor de uso para terceiros. No caso da saúde, a gente trabalha para produzir saúde, né, para os usuários. A gente trabalha para nós mesmos, né? Então, para assegurar a nossa existência, construir significados para a vida, enfim, a realização pessoal do profissional, né? E a gente trabalha também para reproduzir a própria instituição e as condições de trabalho. A organização tem que se manter, né? Então, a gente está aí com 3 objetivos que, muitas vezes, são geradores de conflito,
né? Muitas vezes a gente tem diferentes interesses que estão puxando cada hora para um lado nesse triplo objetivo, né? E a gente trabalha, como trabalhamos em equipes interdisciplinares, com diferentes tipos de inserção, de formação, né? Como trabalhamos em equipe com diferentes profissionais, a gente também estão ali presentes, né, diferentes graus de conhecimento, de poder, né, e os profissionais de saúde também trabalham muitas vezes com diferentes paradigmas, né? Então, assim, toda essa heterogeneidade, ela implica a existência do conflito, né, e a gente acredita que a gestão precisa assumir a existência desse conflito e trabalhar com ele, ao invés de buscar supostos consensos em todas as situações. É óbvio que a gente também procura fazer consensos, mas a gente não pode depender só da existência ou da possibilidade da existência deles, né? E aí também seria importante construir espaços coletivos em que as pessoas possam sentar para conversar sobre o trabalho, possam elaborar projetos comuns, né? Poder lidar com as diferenças e construir aí um objetivo comum, pensando na existência dessas diferenças. E aí a aposta é que os sujeitos podem fazer deslocamentos aí dos seus interesses particulares, né, para compor algo no coletivo, né? Pode passar, por favor? Então, a gestão que a gente está trabalhando aqui, né, seria uma gestão que está implicada com a produção de valor de uso, a produção de saúde, mas também está implicada com a produção dos sujeitos, né, com a produção de objetos de investimento e com a própria reprodução e produção da organização, da instituição, né? A ideia é a gente apoiar as pessoas, os coletivos, a construírem objetos de investimento que sejam próximos ao objeto de trabalho. Ou seja, que você pensar o objeto de trabalho na saúde é o quê? São as pessoas, é a saúde, a construção da saúde, né? Então, como aproximar isso dos próprios objetos de investimento dos profissionais, né? Por que eu escolhi ser psicóloga? Eu sou psicóloga, né? Não contei. Por que alguém escolhe ser médico? Por que alguém opta por fazer a sua formação, o seu trabalho na área da saúde? Tem algo aí que os move, né? Tem uma motivação, e é preciso trabalhar isso também para tentar aproximar esses objetos de investimento e objetos de trabalho. Por quê? Porque quando a gente sabe por que a gente está fazendo algo, aquilo faz mais sentido, né? E aí, assim, a gente consegue diminuir um pouco o grau de alienação que muitas vezes se produz nos ambientes de trabalho, né? Eu consigo pensar o processo de trabalho de uma maneira em que eu consigo visualizar os resultados desse trabalho, tá? Esse modo de ver a gestão contém um paradoxo aí, né? Porque a gente está pensando na ideia de incluir os sujeitos para participar da gestão, para colocar um pouco de si mesmo na organização, no coletivo, mas não dá para fazer isso sem pensar nas diretrizes políticas, em alguns princípios éticos, né? Por exemplo, a questão da ampliação da clínica, da democratização das relações, a questão da interdisciplinaridade, os próprios princípios do SUS, né? Então, por um lado, a gente está pensando a gestão com base em métodos, em normas, né, que são essas diretrizes, e aí a gente enfatiza a questão da responsabilidade sanitária, né? Quando eu estou trabalhando no serviço de saúde, eu tenho uma responsabilidade, eu tenho objetivos que eu preciso buscar, preciso atingir, né? Mas também, por outro lado, buscando um certo grau de autonomia e de criatividade aí dos profissionais para poderem dar um pouco sua cara para esse processo, para esse objetivo, né? Bom,
Então, é isso, assim, só frisando que a gente aposta na capacidade dos sujeitos de fazer contratos, de fazer combinações entre os próprios interesses e o interesse do coletivo, o interesse daquela organização. Então, pensando naquele triplo objetivo do trabalho, né? Produzir valor de uso, a própria realização pessoal e a própria reprodução da instituição, da organização, né? Então, o método Paideia surge a partir dessa concepção do que seja a gestão, né? Bom, já falei que a nossa ideia é tentar incentivar a participação dos sujeitos na gestão, né? Então, construir gestão compartilhada, né? Cogestão, para que as pessoas possam pensar como o caminho da instituição, dos processos de trabalho. Pode passar. E aí é uma metodologia que pode se aplicar, né, tanto à política, ao planejamento, à gestão. Como eu disse no começo, foi pensado muito em função do contexto das organizações de saúde, mas também pode ser pensado em contextos de formação, né, de educação em saúde ou não, como quando se junta pessoas que estão trabalhando em prol de um objetivo comum, a gente pode pensar em aplicar essa metodologia, né? Bom, então, a ideia, para que esse método? Para tentar analisar a dinâmica dos coletivos, né, como funcionam as equipes de trabalho quando se juntam para trabalhar, como que elas estão se organizando para pensar o seu processo de trabalho, mas, ao mesmo tempo, fazer intervenções nessa dinâmica. É refletir e intervir, né? A gente faz isso como? Então, a partir juntando gente, né, em algumas reuniões, e aí a gente vai emergindo temas que são relevantes àquele contexto, e refletindo sobre esse texto para produzir novos sentidos para orientar o agir concreto dos sujeitos. Depois eu vou detalhar um pouco isso, tá? A ideia é tentar lidar com as relações entre as pessoas de um modo que seja, ao mesmo tempo, construtivo e dialético, né? Dialético porque a gente está considerando e enfatizando a existência da diferença, do conflito, né? E a diferença de interesses que estão em jogo ali naquele coletivo, né? Sempre vão ter essas diferenças. Não dá para negar, a gente precisa trabalhar com ela e criar um espaço propício para que essas diferenças possam ser trabalhadas, né? E construtivo, porque a gente tenta passar para um processo de combinação, de pactuação entre os diferentes interesses para construir aí projetos comuns, né? E sempre pensando em função da responsabilidade sanitária daquele serviço ou dos objetivos, da finalidade daquela instituição, daquele coletivo que está ali trabalhando. Importante para o método Paideia é esse conceito de coprodução dos sujeitos e das organizações. Então, nós, sujeitos, a gente é formado, a gente é fruto do quê? Das nossas próprias ideias, dos nossos desejos, da nossa vontade, ou do contexto macro, do contexto econômico, social, das instituições. Como que se dá isso, né? Então, não é ou, né, ou um ou outro. A gente tenta trabalhar com a interferência, com a inter-relação desses dois planos, né, que aí dentro da rede de conceitos o Gastão tem chamado de o que é particular e o que é universal, né? O particular, que seja algo do interno daquele sujeito, daquele grupo, e o universal, a rede de instituições, das necessidades sociais, a cultura, o contexto, que estão influindo nesse sujeito, nesse coletivo. E aí como que se dá essa inter-relação, né? Através da gestão, da política, do trabalho, das práticas, né? Aqui eu estou chamando de gestão quando a gente está pensando num sujeito, né, a coprodução do sujeito. A gestão é a gestão da vida, né?
como que a gente faz a gestão da nossa própria vida a partir do que a gente é, da nossa condição biológica, da nossa condição afetiva, dos nossos interesses, mas também sendo influenciado pelo contexto onde a gente vive, né? É através da ação, através da prática, através do trabalho, né? Bom, então esse é um conceito importante que vai permear toda a rede de conceitos, porque a gente vai estar sempre trabalhando com essa mútua interferência, né, entre o que é interno da instituição, mas entre o que é externo, as demandas sociais, a finalidade, a responsabilidade sanitária. Tudo bem? Bom, e aí, se a gente pensar no trabalho em saúde como exercício de uma praxis, só lembrando, assim, o Aristóteles fez essa construção, né, da questão da praxis, da técnica e da ética, né, que tipo de saber o ser humano produz, né? Existe o saber técnico, o saber ético, né? Então, uma técnica a gente pode aprender, né? Existe uma receita que pode ser ensinada. Então, a relação entre os meios e os fins, ela está determinada. Então, se eu vou construir uma cadeira com uma receita da técnica de construção de uma cadeira, eu vou do começo ao fim sem muitas interferências aí. Agora, com relação ao trabalho em saúde, não dá para pensar isso, né? Acho que talvez no campo da cirurgia a gente até consiga isolar uma técnica. Claro que se você não fizer aquele procedimento seguindo aquela receita, alguma coisa vai dar errado, mas a gente está sempre lidando com pessoas, né? Então, na relação entre os sujeitos, né, profissional de saúde, usuário, a gente vai estar sempre tendo que fazer reflexões, consultar a si mesmo, consultar um saber que é chamado de um saber próximo da ética. A gente vai estar sempre que se perguntar sobre os nossos valores e exercer um pouco da prudência para poder tomar decisões. Então, isso faz com que o trabalho em saúde nunca possa ser desvinculado de um processo de singularização de conhecimentos, de teorias naquela situação singular. É a volta para esse conceito de coprodução que eu apresentei antes. Assim, é sempre a gente pensar como que o sujeito singular faz a gestão daquilo que é interno, que é externo, e a gente poder, todo o tempo, tentar resgatar essa singularidade, né, para poder entender a situação. Então, quando a gente vai fazer um processo de apoio, a partir desse método paideia, a gente vai estar o tempo todo trabalhando os sujeitos e as instituições, nunca separado, porque eles estão se interproduzindo, né? Um está interferindo o outro todo o tempo. O sujeito está produzindo a instituição está produzindo o sujeito. Isso quer dizer que a gente tenta, ao mesmo tempo que está em busca, né, de mudança nas instituições, nas relações institucionais, a gente também está em busca de mudanças nos próprios sujeitos. Por isso, ali, o efeito pedagógico, o efeito na subjetividade. E aí, se a gente está pensando numa mudança que vai se dar num sujeito, que vai se dar num contexto de trabalho, uma mudança, ela precisa de mais do que incorporação de informações, de conceitos, de teorias, né? Então, a gente está acostumado a pensar a educação a partir de uma metodologia que é uma metodologia de transmissão, né, de informações. E a gente se baseia numa crítica a esse tipo de método, né, de ensino-aprendizagem. A gente aposta que, para fazer esse tipo de transformação que a gente está buscando, a gente precisa desenvolver competências que são técnicas, que têm a ver com a aquisição de conhecimentos, mas também competências relacionais e políticas, que não têm a ver com aquisição de conhecimento.
né? E então, ao mesmo tempo, a gente está objetivando um processo que é de cognição, né? Eu vou incorporar, assim, novas teorias, novos conceitos, mas também um processo de subjetivação. A gente também espera que as pessoas, nesse processo, mudem. Então, ao mesmo tempo que se produz conhecimento, se produz o sujeito. E aí, essa mudança, ela precisa se dar a partir de uma aprendizagem que ela é próxima daquilo que o artesão faz, né? Que é o saber fazendo. A gente precisa de experiência para poder processar isso. Então, outra marca importante do método, além da gente pensar sujeito e instituição junto, é sempre pensar reflexão e ação junto. A gente procura o tempo todo refletir e fazer intervenções, ao invés de primeiro analisar, primeiro refletir, primeiro discutir, e aí só no final do processo ir lá e fazer aplicar o que você aprendeu, né? Porque a aplicação disso que você aprendeu depende de uma série de condições, inclusive do contexto institucional, que precisam ser trabalhadas, discutidas, reavaliadas, né? Então, a gente vai trabalhar sempre a partir da elaboração reflexiva da experiência. Reflete, analisa, propõe uma intervenção, faz a intervenção, volta, analisa, avalia, retoma a intervenção, muda o caminho, né? Pode passar? Bom, então, para fazer isso, a gente precisa de espaços coletivos onde as pessoas possam conversar, trazer a prática para poder ser analisada, pensar caminhos diferentes para criar ideias aí de mudança, né? Então, pode ser, dentro dos serviços de saúde, uma reunião de equipe, né, em que se faça isso. Pode ser uma reunião pensada e preparada para acontecer o apoio institucional. A gente chama apoio institucional a aplicação, né, desse método, mas também é uma função, depois eu vou retomar um pouco isso, é também um lugar institucional. Então, tem alguém externo ao serviço de saúde que vem ao serviço de saúde poder discutir, sei lá, um problema, uma questão, um tema que é relevante. Então, esse espaço coletivo é um espaço propício para realizar esse processo de apoio para a ideia, né? Mas pode ser também, como eu já disse, outros espaços que não estão necessariamente dentro do serviço, como um curso de formação, um curso de especialização, educação permanente, enfim, espaços de formação também, né? Mas aí sempre pensando que a gente pode até estar num espaço físico fora do serviço, mas a gente vai estar o tempo inteiro retomando e trazendo a prática concreta do serviço para ser analisada. Então, é isso que eu já falei, né? São rodas, né? O método é apelidado de método da roda, né? São rodas de conversa, em que primeiro a gente vai fazer a reflexão e a análise, né? Vai construir um diagnóstico daquela situação, daquele problema, daquele tema que foi levantado, né? Pode ser a partir de núcleos de análise, de alguns temas que o próprio método sugere como conceitos, como tópicos importantes para serem pensados. Pode ser também a partir de casos, né, que os profissionais tragam, um caso clínico, para um caso difícil que a equipe está patinando para resolver, um caso de saúde coletiva, um caso institucional, né? Aí, a partir da construção compartilhada desse diagnóstico, então, a gente vai construir ideias, propostas de tarefas, né? Depois, a gente vai construir projetos de intervenção, como que a gente vai intervir naquela situação para realizar alguma mudança, e depois volta, avalia, revê o diagnóstico, enfim. Então, ao mesmo tempo que a gente está tentando interferir no contexto, na instituição, a gente também está tentando ampliar a capacidade de análise, de decisão e de ação dos sujeitos. Pode passar. Bom, então, já tinha dito, né, que o apoio para a ideia é um modo de fazer
né, a gestão, a direção, a organização, mas também ele pode corresponder a uma função gerencial, né? Existe, depois acho que a gente vai poder discutir isso, existem cargos de apoiador hoje, né, no Brasil. E aí, acontecendo a partir de diferentes concepções teóricas, enfim. Uma delas é essa. Mas o próprio coordenador de um serviço pode fazer a função apoio, né, pode exercer esse modo de trabalhar as relações, né, um próprio profissional da equipe que faz parte da equipe, ele pode exercer essa função apoio, ou, por exemplo, num curso de formação, como eu disse que a gente estava fazendo em Campinas, o professor exerce a função apoiador, né? Então, ao mesmo tempo que é uma função, um modo de trabalhar as relações institucionais, é também um espaço, um papel, um cargo, né? Bom, então a gente está operando em 3 dimensões, né, como eu já falei, só retomando, do conhecimento da técnica, do poder e dos afetos. Com relação aí à função do apoiador, uma marca importante também é que o apoiador ele sempre vai exercer uma dupla função, que é um pouco diferente do que a gente chama de facilitador, né? O apoiador ele vai fazer a mediação no grupo, né, das relações, das pessoas, vai dar suporte, né, à constituição do grupo, à constituição do próprio espaço coletivo, vai tentar construir grupalidade ali para que a prática possa ser trazida à tona, né, que as pessoas possam ter liberdade de falar, de trazer as contradições, as diferenças, né, vai fazer esse papel de facilitar as relações, de mediar, né, as relações aí no grupo, oferecendo uma espécie de continência às pessoas para se colocarem, mas também tem uma função de empurrar o grupo, de impulso. Empurrar o grupo para atingir os seus objetivos. Então, vejam que eu sempre estou trazendo aquele conceito de coprodução de novo, né? Então, sim, queremos que os sujeitos sejam autônomos, participem da gestão, mas sempre pensando que as organizações precisam sobreviver e precisam atingir suas finalidades. Então, o apoiador vai trazer ofertas, né, de recursos, de conceitos, de diretrizes, novos olhares externos ao grupo para tensionar o grupo a responder aos seus objetivos que estão aí, que são socialmente esperados, né? Mas a gente pensa a oferta não como algo... Tá ruim o som, gente? Tudo bem? A gente pensa a oferta não como algo que é uma imposição, né? A oferta é um oferecimento. Você pode aceitar ou não, você vai negociar, aceitar, modificar, não aceitar, enfim, a gente está partindo de uma concepção de que as pessoas estão ali no grupo em interação, né? E podem exercer sua autonomia, inclusive, para fazer uma rejeição à oferta do apoiador. Claro que tem diferenças de funções, até de poder, né? Mas a gente tenta colocar isso em análise, tenta colocar isso na roda, né? Então, aí o apoiador seria, então, mais do que um facilitador, mas ele exerce algum grau de controle, né? Já que ele traz, por exemplo, as diretrizes do SUS. Olha, essa equipe quer modificar o seu processo de trabalho de um determinado modo, mas tem aí os princípios do SUS, tem as diretrizes da clínica que precisam ser cumpridas, não é para qualquer lugar que a gente pode ir, né? Bom, e aí... a gente tem trabalhado muito com discussão de casos, porque é um jeito muito potente de fazer com que as pessoas, de fato, tragam a prática, né? Que é um jeito de vincular o discurso à prática concreta, né? Então, só lembrando como que a gente faz, né? A gente está
A gente faz encontros periódicos com os profissionais, com os trabalhadores, levanta temas ou levanta casos, né? Vai definir tarefas, vai construir projeto de intervenção, vai voltar para analisar. E aí a ideia é que a gente sempre trabalhe com problemas reais, né, da prática cotidiana dos profissionais. Isso não é uma coisa tão fácil de fazer. Expor a própria prática é expor suas potencialidades, mas também seus limites. Então, a gente precisa construir um espaço que seja protegido para que as pessoas possam se colocar, enfim, depende da construção de uma grupalidade, né? E a discussão de casos ela tem sido muito potente nesse sentido. A gente tem se inspirado na produção do Balint, que foi um psicanalista inglês que trabalhou com discussão de casos trazidos por clínicos gerais do Sistema Nacional de Saúde da Inglaterra. A gente trouxe essa ferramenta da discussão de casos, mas tentando, ampliando um pouco, né, a proposta do Balint, e tentando aproximar um pouco do método Paideia. Então, o Balint trabalhava na Inglaterra casos clínicos e na relação dual, profissional-paciente, né? Aqui a gente tem tentado, além dos casos clínicos, e nos casos clínicos pensar o trabalho em equipe, enfim, o projeto terapêutico, mas não só casos clínicos. A gente tem pensado também casos como casos de saúde coletiva e casos institucionais, problemas na relação da equipe, problemas que estão gerando ruídos aí na instituição, né? Além disso, tem a questão da oferta, né? Então, o Balint era um supervisor de casos que ele não trazia tanta oferta de recurso, né, como a gente tem feito aqui, mas a gente tem uma rede de conceitos, de arranjos e dispositivos que está proposto no método, também é ofertada como recurso aí para os sujeitos se organizarem. E a gente tem investido, como já falei, nessa questão da prática, né? Então, sempre pensando, partindo da problematização para a ação, construindo projeto terapêutico, projeto de intervenção, e aí, então, procurando produzir esses efeitos, tanto pedagógicos, terapêuticos, quanto institucionais. Bom, aí pode ser a discussão de um caso, né, que vai desencadear a discussão do dia, mas pode ser também temas, núcleos de análise. E aí esses núcleos de análise podem surgir da própria demanda do grupo, mas também podem ser ofertados pelo apoiador, né? Então, eu trouxe aqui alguns exemplos de núcleos de análise que a gente costuma enfocar, né, que tem a ver, quando eu falo, né, tem uma rede de conceitos que está interligada aí no método, porque assim, o apoio institucional é a forma de operacionalizar esses conceitos. Sentar em roda e fazer essa discussão, a ideia é operacionalizar, por exemplo, a questão da ampliação da clínica, a questão da aproximação dos objetos de investimento ao objeto de trabalho, enfim. E aí eu trouxe alguns exemplos. Por exemplo, pensar sobre o objeto de trabalho. Isso é importante para o grupo? É importante. Então, qual que é o compromisso social e a responsabilidade sanitária daquela equipe, né? Pensar que o objeto na saúde são as pessoas, né? Então, aquela equipe está trabalhando com a saúde ou com a doença apenas, né? Está focando na dimensão biológica ou está conseguindo ampliar para a questão da dimensão social, subjetiva, né? Pensar no objeto, no processo de trabalho, né? Que modelo de atenção que está sendo proposto, como que está o trabalho em equipe, a questão da interdisciplinaridade, né? A questão da avaliação de resultados. Esses são exemplos que eu trouxe aí de núcleos de análise. Pode passar? Bom, então, um processo de apoio Paideia, como que ele se dá? A ideia é que a gente não faça essas etapas de uma forma estanque, né? Não é um encontro. Esses itens que eu coloquei aí não acontecem um em cada encontro, né? Em todo encontro
há uma síntese de todos esses movimentos, né? Então a gente vai construir rodas, né, espaços coletivos para construir a grupalidade e possibilitar que as pessoas tragam a prática, né? O apoiador vai estimular o grupo a trazer suas demandas, que temas são importantes, que casos vocês querem discutir, qual é a problemática dessa equipe, dessa instituição, né? Por outro lado, o apoiador sempre vai trazer ofertas, né? Então, novos arranjos, outras experiências de outros países, outros serviços, para poder fazer comparações, né? Outros esquemas teóricos, outras informações, né? Tentando trazer essa coisa do olhar, do saber estrangeiro, para que a equipe possa se descristalizar, né? A gente parte também da construção compartilhada de uma agenda de trabalho. Então, qual é a frequência dos encontros, cada encontro, o que a gente vai discutir, enfim, monta-se um planejamento. A gente, então, vai ter um momento em que o grupo vai se ater mais à fase da reflexão, da análise, né? Então, no encontro, a princípio, a gente estimula que as pessoas primeiro reflitam, primeiro entendam o caso, entendam o que está em jogo ali naquela situação, né? Façam uma análise mais aprofundada, para depois passar para as propostas de intervenção, né? Tentar evitar essa coisa das sugestões automáticas. Você devia fazer assim, você devia fazer de outro jeito, enfim. Aí, a partir dessa análise mais aprofundada, a gente vai tentar construir uma interpretação, né, construir um texto sobre isso, né, a partir de, além da observação e da fala das pessoas, a gente vai tentar buscar informações documentais, né, tentar rever os dados epidemiológicos, por exemplo, se você está falando de alguma situação coletiva, trazer as normas, trazer as diretrizes, né? Vão a partir também da nossa observação do contexto, mas também da escuta das pessoas que estão envolvidas. Então, faz parte, por exemplo, de um processo de analisar a situação e conversar, fazer entrevistas com outros profissionais que estão envolvidos no mesmo caso, ou com a família daquele paciente que a gente está discutindo, enfim. Ouvir outras pessoas, outras visões, né? E aí, depois que a gente faz, né, essa rodada de análise, aí depois tentamos levantar propostas, levantar metas, e aí trazer a dimensão mais operativa, né? A gente vai levantar tarefas, aí para os casos clínicos a gente vai desenvolver, construir um projeto terapêutico singular, né? Um conjunto de propostas aí que é pensada para aquele sujeito ou para aquela família singular, ou quando é um caso institucional, um caso de saúde coletiva, a gente vai pensar projetos de intervenção para mudar aquela situação, né? E aí sempre pactuando, né, na equipe quem são os responsáveis, enfim, vai ter sempre uma referência para aquele projeto, né? E aí no encontro seguinte a gente volta, né, para tentar analisar as tarefas que foram feitas, os limites, a potência que elas tiveram, né? E aí sempre a partir dessa avaliação se redefine o diagnóstico, se redefine o projeto. Então é como se a gente pensasse numa espiral. A gente sempre vai passar por lugares pelos mesmos pontos, né? Pelos mesmos lugares, mas sempre a partir de altitudes diferentes, altitudes de análise, de diagnósticos diferentes sobre a mesma situação, né? O diagnóstico ele não é algo estanque, ele vai mudando a partir das intervenções. Então, em todas as rodadas, em todos os encontros, a gente procura trabalhar com as demandas do grupo, mas também com as ofertas do apoiador, enfim, ou de outras instâncias. Tentando estimular, ao mesmo tempo, reflexão e análise para desencadear as intervenções. Aquilo do objeto de investimento que eu falei também é um traço importante, né, ao longo do processo. Então, a gente vai tentar apoiar os sujeitos a conseguir identificar e construir objetos de investimento que tenham a ver com o seu trabalho, né? Ampliar a capacidade
dos sujeitos fazerem contratos, né, se comprometerem com aquilo que estão decidindo junto, né, e, ao mesmo tempo, também capacitar os próprios participantes ali do grupo para exercer essa função na sua prática, né. Então, essa função também pode ser exercida, por exemplo, na prática clínica, com os seus pacientes, com o seu grupo, enfim. Então, como eu já disse, em cada encontro cada encontro é uma síntese de todas essas etapas, né? A gente tenta fazer isso, um pouco de cada coisa o tempo todo, né? Aí a questão do fazer é interessante, como a gente consegue ampliar o olhar a partir do próprio fazer, né? Uma intervenção vai gerar outras análises, outros olhares sobre aquela mesma situação. A ideia é tentar descristalizar um pouco a concepção dos profissionais a respeito daquela dada situação, né? E as ofertas também têm um pouco dessa função, né? De trazer o novo para que a equipe possa se posicionar frente ao novo. Pode passar? E aí, só para terminar, não sei se eu já me excedi no tempo, só tinha meia hora, mas eu enfatizei aqui em algum momento que a gente está preocupado em produzir, ao mesmo tempo, efeitos que são pedagógicos, terapêuticos e institucionais, né? E aí eu só queria lembrar de uma provocação que o Freud fez quando falou que a psicanálise, a educação e a política são ofícios impossíveis, né? Impossíveis porque eles são incessantes o tempo todo, né? A gente nunca para um processo de formação, de educação, de análise, né? Porque são atividades humanas e não técnicas, aquilo não tem receita de bolo, a gente vai ter que sempre pensar em situação, né? E porque depende de uma certa aposta, que eu vou fazer uma intervenção com aquele grupo, mas eu não sei a priori no que aquilo vai dar, porque aquele grupo, a ideia é que aquele grupo possa exercer a própria autonomia. Então, eu vou fazer alguma aposta, mas, enfim, as intervenções, a gente só vai conseguir ver os resultados das intervenções a posteriori, né? A finalidade desse processo de apoio, né, é, então, a construção da autonomia das pessoas, né? E a autonomia, ao mesmo tempo que ela é o fim que a gente busca, ela também é o meio, porque é só através do exercício da autonomia que eu vou construir a autonomia, né? Não adianta eu ficar pensando que eu quero ser autônomo, eu preciso ir exercendo, e ao longo desse meu exercer, eu vou me tornando cada vez mais autônomo, né? Então, assim, a gente pensa que os efeitos desse processo de apoio para a ideia é a própria possibilidade dos sujeitos exercitarem, né, desenvolverem a sua autonomia, né, interrogarem os sentidos daquilo que eles estão fazendo, né, daquilo que eles estão pensando, por que eles estão ali, né, e poder, assim, construir mais capacidade de intervir no mundo, né. E aí, então, só retomando, né, esse nome paideia, que é um termo grego, né, que tem a ver com a formação integral do ser humano. Então, na Grécia Antiga, as pessoas se juntavam na polis para discutir as questões relativas à cidade, à cidadania, à inserção social de cada um, os desejos, os interesses de cada um. E ali, então, se fazia a formação das pessoas, né? E aí, assim, se a gente está pensando, né, essa formação paideia, né, nas suas conexões entre a política, a psicanálise e a educação, a gente está falando, como o Freud já tinha provocado, né, feito uma brincadeira, mas que, na verdade, tem um fundo de verdade. A gente está fazendo uma coisa que é indeterminada, né? É impossível nesse sentido de a gente não sabe muito bem onde vai dar, a gente não pode esperar um resultado determinado, né? Mas a gente está tentando que esse processo seja um processo que capacite os sujeitos para que
para que eles próprios possam, a partir, por exemplo, do fim desse processo de apoio Paideia, possam continuar a fazer reflexões, fazer críticas sobre a própria prática e poder, então, desenvolver, exercer essa capacidade de intervenção, de ser mais autônomo com relação à própria vida e no próprio trabalho. Então, era isso que eu trouxe para a gente começar a conversa. Só coloquei ali as referências que eu usei. É bastante coisa, não sei se fica claro, depois a gente pode abrir para conversar. E também depois eu posso indicar outras referências para quem tiver interesse. Tá bom? Eu estou aqui representando o Eider, que não conseguiu vir porque teve um compromisso ontem com a Presidência da República. Então, fui meio que pego de surpresa, que eu vinha para cá como um espectador, né, para tentar entender um pouquinho mais do conceito de comunidade de práticas, que é uma coisa que eu venho trabalhando lá desde o Departamento de Atenção Básica, e fui incumbido da tarefa difícil, né, impossível, na verdade, de representar o Eider. Porque quem já viu o Eider falar sabe que é uma pulsão danada, né? Mas vamos lá, vou tentar dar conta aqui de tentar dialogar um pouco com esse tema, né, que a mesa se propõe a trazer. Então, assim, antes de entrar mais especificamente no que a mesa convida, eu queria falar um pouquinho do que é que o departamento vem propondo, inclusive para se colocar em relação com essas questões que a mesa propõe a discutir. Então, assim, como primeiro ponto, eu acho que a gente precisa colocar que não esse plano do trabalho em equipe, o plano das relações entre os profissionais e os usuários, ele não está separado de um plano, digamos assim, eu não gosto muito dessa palavra, mas eu acho que ela acaba tendo um significado que é mais fácil das pessoas atenderem, um plano mais estrutural. Né? Não dá para a gente discutir o trabalho em equipe, não dá para a gente discutir as relações entre o profissional e o usuário sem discutir condições de trabalho, sem discutir a infraestrutura das unidades, enfim. Então, nesse sentido, é que o departamento, desde o ano passado, com a nova política de atenção básica, né, traz consigo um conjunto de iniciativas que tentam incidir sobre um conjunto grande de dificuldades que a gente tem, que partem desde a questão do financiamento, infraestrutura, dificuldade de provimento e fixação de profissionais. Então, tem um conjunto de ações articuladas que vem tentando ser feitas desde o ano passado para cá, enquanto novidade, e por isso que sai no final do ano, no segundo semestre, a nova política de atenção básica, que tentam incidir sobre isso e, inclusive, sobre esse plano das relações, do trabalho em equipe, o plano da gestão do cuidado, né, da clínica. Então, não vou me alongar falando dessas ações aqui, mas eu gostaria só de pontuar, assim, como algumas questões importantes, né, que o Ministério vem tocando como uma prioridade da atenção básica. A própria presidenta vem falando isso nos seus discursos, né? Então, tem uma ampliação aí da questão do financiamento, que é importante, tanto do PAB fixo quanto do PAB variável. O programa Requalifica UBS, com a reforma, ampliação e construção de novas unidades básicas de saúde, tentando mexer aí nessa questão da infraestrutura, né? O programa Telesaúde, que é uma tentativa de oferecer um apoio do ponto de vista da educação permanente, do ponto de vista do apoio clínico, inclusive, para os profissionais. É uma coisa que ainda está engatinhando, mas é um dos temas que tem sido importante dentro do departamento, né, tocado com bastante força. O PROVAB, que é o Programa de Valorização da Atenção Básica, que a Mônica está aqui, depois até pode dar uma canja para a gente um pouco mais sobre isso, que é uma coisa do DAB em parceria com o DGES, com a CEGETS. Né? O VSUS, que foi retomado agora, no ano passado, né? O estágio de vivência no SUS, por parte dos estudantes das graduações na área da saúde. Então, enfim, tem um conjunto de ações que estão tentando mexer com esse quadro que a gente tem, que é um quadro desafiador, sem dúvida. Não se pretende dar conta de resolver os diversos problemas que tem num período de 4 anos, mas a gente precisa acelerar algumas ações no sentido de conseguir dar conta dessas dificuldades, desses limites que a gente tem hoje, ou desses obstáculos, né? Já que não são intransponíveis, esperamos.
Então, assim, tendo em vista isso, falando desse aspecto mais geral, das questões que o DAB vem fazendo, eu vou entrar no ponto mais específico, que é onde eu, inclusive, me sinto mais à vontade para falar, e que tem mais a ver com a proposta aqui do workshop, né? Eu, especificamente, eu estou dentro, no DAB, eu estou coordenando a comunidade de práticas na atenção básica em saúde, né? Vai ser até interessante para a gente dialogar com algumas questões que foram colocadas na parte da manhã. E a comunidade de práticas, ela surge como uma proposta justamente que parte do entendimento ou do pressuposto de que a principal questão dentro da atenção básica, considerando essa coisa que eu já falei antes, que é a questão da infraestrutura, etc., de todas essas questões, mas sem a gente conseguir fazer um debate, sem a gente conseguir trabalhar e discutir a formação dos trabalhadores e dos gestores do SUS, a gente concretamente não consegue avançar na consolidação do Sistema Único de Saúde. Então, partindo desse pressuposto, é que, junto com essas outras ações, se alia a proposta de construção, de constituição de uma comunidade de práticas em saúde, na atenção básica, né? E não só da comunidade de práticas, mas como um conjunto de outras ações. Então, por exemplo, a questão que a Mariana já citou, que é a contratação de apoiadores nos estados, né? O Ministério inteiro está tocando essa política de constituir uma lógica de apoio nos estados, né? O DAB também. Então, o DAB trabalha com um regime que a gente tem apoiadores que ficam em Brasília e que são referência para os estados, e também apoiadores que estão nos estados tentando trabalhar nesse sentido que a Mariana trouxe. É óbvio que com aportes teóricos que são diversos, mas tentando trabalhar essa lógica do apoio para passar ou para vencer aquela visão tradicional que a gente tem, que o Ministério faz uma portaria e que os municípios e os estados precisam obedecer à portaria, cumprir aquela portaria, né? Então, isso não quer dizer que a gente prescinda das diretrizes, isso não quer dizer que a gente prescinda de algumas linhas de trabalho, mas, concretamente, é uma tentativa de se abrir para o diálogo do Ministério, no sentido de, a partir desse reconhecimento de que ou a gente consegue, efetivamente, fazer um diálogo mais amplo com os trabalhadores, com os gestores e também, quiçá, com a sociedade, ou a gente vai ter dificuldade de chegar onde a gente quer chegar com o Sistema Único de Saúde, né? Então, passado esse panorama inicial, eu vou fazer uma apresentação um pouco da questão da comunidade de práticas e tentar dialogar sobre como que a gente pode, a partir dessa questão, trabalhar com esse núcleo que a mesa convida a conversar, que é a questão do método da roda, que é essa construção teórica que o Gastão vem fazendo há algum tempo, né? Então, assim, essa proposta da comunidade de práticas é uma comunidade de práticas virtual, né, com suporte através da internet. Ela parte do pressuposto de que... passa o próximo para mim, por favor. De que não é uma novidade completa, no sentido de que o professor hoje já falou que essa proposta, o conceito da comunidade de práticas, é uma coisa que vem há pelo menos 25 anos, né? Na área da saúde, a gente faz coisas que são pelo menos afeitas ou relacionadas à comunidade de práticas há algum tempo, né? Então, mostra de saúde da família, encontro entre a equipe, troca de experiência, tudo isso são coisas que vêm sendo operadas como tentativas de melhorar as práticas em saúde já há algum tempo, né? E agora, com essa, digamos assim, a expansão dessas novas tecnologias da informação e da comunicação, a gente passa a ter um conjunto de possibilidades de promover encontros de maneira mais constante, de maneira mais frequente, né? Porque já com a internet a gente pode ter encontros assincrônicos, qualquer pessoa num país do tamanho do Brasil pode estar se encontrando através da internet. E, na verdade, isso já acontece, né? Essa proposta da comunidade de práticas na atenção básica do DAB, ela vem se somar a um conjunto de questões que já acontecem, que eu vou tentar resgatar um pouquinho à frente. Então, a comunidade de práticas do Ministério do DAB, ela funciona como uma rede social, né, que tem como público, a princípio, trabalhadores e gestores da atenção básica, né? E aí, dentro do recorte específico, próximo, por favor, a gente está trabalhando inicialmente como público prioritário os trabalhadores e gestores do PEMAC, que é uma das iniciativas importantes que eu acabei não falando inicialmente, mas, para quem não conhece, é o Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade na Atenção Básica, que oferece um conjunto de incentivos para os gestores e equipes que queiram aderir ao programa e que
busca olhar um conjunto de questões, desde a satisfação do usuário, que é um ponto super importante que o ministro, desde da sua posse, vem colocando como uma coisa importante da gente passar a olhar, que sempre foi pouco visto no SUS, né? E agora a gente tem algumas iniciativas já como a Carta SUS, enfim, o Ministério está procurando entrar em contato com os usuários para saber qual é a qualidade do atendimento. Então, o PEMAC ele vem nesse sentido de olhar não só isso, mas olhar a infraestrutura das unidades, a disponibilidade da assistência farmacêutica, e a questão também do trabalho em equipe, como é que isso tem se dado. Então, inicialmente, a gente está focando nesse conjunto de gestores e trabalhadores que estão contratualizados no PEMAC, né? Hoje são 18 mil equipes, entendendo que na fase que a gente estava no PEMAC, quando a comunidade foi lançada, que era em março, era uma fase de desenvolvimento, ou seja, as equipes estavam fazendo o processo de autoavaliação, tinha toda a discussão de apoio institucional que estava colocada naquele momento, e agora começa a questão da avaliação externa. Acho que, inclusive, vai ter um evento aqui em Fortaleza amanhã, de lançamento da avaliação externa do PEMAC, né? Então, entendendo que a gente precisa não só fazer uma cobrança, né, dos nossos trabalhadores e gestores, mas precisa oferecer outras ferramentas que possam ser de apoio e de diálogo com o Ministério, até para a gente estar se interrogando e estar colocando numa dimensão de alteridade com as políticas que a gente propõe. A comunidade de práticas vem nesse sentido. Então, próximo, por favor. Então, hoje, como é que se estrutura essa proposta da comunidade? A gente tem uma dinâmica de rede social que tem algumas coisas semelhantes ao Facebook, algumas coisas semelhantes ao Twitter, né? O software em si ainda está em processo de estruturação, tem um conjunto de revisões que a gente já identificou que precisam ser feitas, e isso vai ser um processo permanente, né? Mas a ideia é que as pessoas tenham uma rede de amigos e possam estar trocando suas experiências, falando sobre suas experiências, falando sobre como é que eu faço o acolhimento à demanda espontânea na minha unidade, como é que eu trabalho a questão da visita domiciliar, e que isso possa criar uma dimensão de alteridade onde as pessoas possam colocar em análise a sua própria prática, né? Muito no sentido do que a Mariana vinha trabalhando anteriormente. E aí é óbvio, a gente se depara sempre com a dificuldade das pessoas se sentirem à vontade o suficiente para falarem sobre suas práticas, falarem sobre suas experiências, e a gente tem que construir metodologias e formas de tentar vencer esse tipo de barreira. Próximo, por favor. Então, tem essa interface, que é uma interface restrita, é preciso estar logado no sistema para poder acessar, né? E aí você vê o que sua rede de amigos publicou. Próximo, por favor. E tem o que a gente chama de área pública, que são, assim, digamos, os destaques, e que se pretende que esses destaques sejam, sobretudo, a partir das experiências que são colocadas pelos trabalhadores na área restrita. Próximo, por favor. Então, próximo. Além disso, a gente está trabalhando com a ideia de que é preciso ampliar as ferramentas de comunicação que a gente utiliza hoje, né? Então, junto com essa questão da comunidade, a gente tem trabalhado na comunicação do DAB na perspectiva de olhar mais as experiências, produzir mais conhecimento a respeito delas, né, que não seja só o conhecimento científico tradicional. E aí, para dialogar um pouco com a colocação que o Tiago colocou hoje, o Ministério financia, por exemplo, a rede de atenção primária à saúde, né, que é a rede de pesquisa em atenção primária, que é uma coisa super importante, mas que, que tem um propósito que é bem direcionado para a questão da pesquisa, né? A gente não pode prescindir da rede de pesquisa em atenção primária, mas a gente também tem que criar maneiras de troca de conhecimento em outras esferas, e que passe por outras lógicas de validação do conhecimento que não só a científica, né? Como é que a gente pensa numa lógica de validação do conhecimento que inclua a dimensão do saber popular, a dimensão das práticas que as pessoas realizam nos lugares, né? Então, esse é um ponto super importante, que a gente entende que é preciso ampliar as lógicas de comunicação, não só da comunidade de práticas, mas para outras questões que a gente precisa avançar nesse sentido. Então, o departamento estamos num processo de formulação ainda, né, mas estamos para colocar o carro na rua em breve, o bloco na rua em breve, com ação no Twitter, no Facebook. A gente está constituindo equipe de comunicação para poder, a partir inclusive das experiências que são colocadas na comunidade de prática, ir aos lugares, produzir vídeo, produzir imagem, dar apoio para que os próprios lugares possam produzir conhecimento e materiais sobre suas experiências, né? Que isso, apesar de ser uma coisa que já existe, aí a gente tem aqui a Beth Zusa, que está ali sentada. Levanta a mão, por favor, Beth. Que tem feito um trabalho belíssimo lá em Campinas, na produção desse tipo de material. A gente precisa ampliar isso, precisa
instrumentalizar as pessoas e dar apoio a elas para que elas possam desenvolver esse tipo de atividade, né? E hoje, com o celular, a gente consegue fazer filme, disponibilizar no YouTube, colocar em conversa, né? Então, a gente tem que fazer uso dessas tecnologias para contribuir com a produção de saúde efetivamente, né? Para a melhoria e para a reflexão sobre as nossas práticas. Então, pode passar 5 vezes agora. Tem uma equipe no projeto que é uma equipe inclui os gestores e trabalhadores, é óbvio que é o público principal. Pode passar mais. Mais um. Mas que tem uma equipe de facilitadores, que a gente está chamando de facilitadores, mas que, na verdade, o papel seria o papel de fazer um certo agenciamento na rede, né? Então, são pessoas que têm experiência, são sanitaristas, são trabalhadores ou médicos ou enfermeiros da saúde da família, que têm experiências no campo da atenção básica e que estão na comunidade para fazer agenciamento no sentido de provocar reflexão sobre as práticas. Não é uma lógica são pessoas que são experts. A gente não está trabalhando na lógica de que existem aquelas experiências, as boas práticas. A gente está trabalhando numa lógica de que existem práticas, né? As práticas têm lógicas de validação e de hierarquização, até de valoração, que são várias, são muito diferentes. A gente não quer assumir o lugar de dizer que uma prática X é boa ou ruim, né? A gente está trabalhando muito mais numa lógica de tentar trazer para a cena práticas que possam interrogar o trabalho em saúde. Qualquer que seja a lógica de trabalho. Ou seja, como é que eu trago para a cena uma prática de acolhimento, ou uma prática de visita domiciliar, ou uma prática de atendimento em grupo, que consiga despertar nos trabalhadores e nos gestores a reflexão sobre as suas próprias práticas, muito mais do que uma ideia de copiar, né, ou de replicar certas experiências. Então, é bem nessa lógica que a gente tem trabalhado, né, pensando a comunidade de práticas como um espaço que a gente consiga, efetivamente, avançar para além da lógica tradicional dos protocolos, entendendo que os protocolos não são dispensáveis, né, mas a gente precisa trabalhar, como o Gustavo Tenório, que também é de Campinas, vem trabalhando, numa lógica que também seja de antiprotocolo, ou seja, que eu pego o protocolo, faço uma antropofagia do protocolo e consigo trazer e adequá-lo à minha realidade, né. Então, assim, já finalizando a apresentação, como eu falei no início, isso não é uma novidade. Assim, a comunidade de práticas em si não é uma inovação do Ministério, é uma proposta que é óbvio que tem um caráter inovador por tentar reunir gestores e trabalhadores em âmbito nacional e etc. Mas isso já vem sendo feito por diversas pessoas em lugares diferentes. Então, só para exemplificar isso, a gente selecionou recortes de 3 vídeos que estavam no YouTube, de práticas que foram colocadas lá, ofertadas como processo de reflexão mesmo. Tá ligado o som? A gente vai assistir 3 vídeos agora. Esse primeiro é de uma equipe de saúde lá de Florianópolis, a equipe do Saco Grande, em que eles vão falar um pouco da experiência deles de acolhimento à demanda espontânea. Enquanto ele vai colocando o som, eu vou tentar dialogar com... que é o Tiago estava colocando, né? Essa questão, o Tiago fez uma pergunta e que o professor Etienne dialogou, acho que de maneira bem interessante e que converge um pouco com a avaliação que a gente tem feito. É possível institucionalizar uma comunidade de práticas, né? Num certo sentido, a gente está tentando fazer isso, né? Mas com muita clareza de que o que a gente está oferecendo é o suporte, né? A gente está oferecendo um suporte para que as pessoas possam se encontrar, possam dialogar. Junto com esse suporte vem essa proposta de ter um conjunto de pessoas que possam estar tentando promover o diálogo, tentando oferecer suas próprias experiências para colocar em análise a experiência das pessoas, mas, sobretudo, é o suporte. Não é um espaço que está sendo governado pela instituição, ou seja, não existe o que pode ou o que não pode ser postado dentro daquele lugar, né? As pessoas podem, é óbvio, se vir num conjunto de regras básicas, mas que são regras de sociabilidade, não xingar ninguém, não colocar palavrão, não colocar questões ofensivas, etc., mas, a parte disso, não existe nenhum tipo de restrição. Pode colocar o play, por favor. Do ponto de vista político ou do ponto de vista ideológico para o que está colocando na rede. Então, a institucionalização é um suporte. Isso reduz o agendamento, a necessidade de agendamento, né? No caso, se a gente estiver muito cheio, passou o número de fichas, a gente agenda. A agenda é flexível. A gente agenda para o outro dia, para daqui 2 dias, dependendo da situação. A nossa agenda, então, como profissional médico de enfermagem, ela abre das 8 às 10 para acolhimento e da 1 às 3 da tarde também para acolhimento, e a gente só tem horários agendados a partir das 10 e a partir das 15 horas.
que esses horários são agendados e preenchidos pelas pessoas que vão chegando nesse horário, às vezes, né, que a gente pode agendar para outro dia, e por uma outra forma de acesso, que foi uma das formas que culminou para essa organização hoje, que ainda se mantém, que é o grupo de acolhimento. No caso, o grupo de marcação de consulta e acolhimento coletivo. Tem o técnico, o médico, o enfermeiro, o agente comunitário e o dentista quando presente na área, e onde elas podem fazer o agendamento de consulta ou resolver a sua situação naquele momento. E tem um acolhimento, nas terça-feira, na nossa área, né, que é uma hora ali no Parque da Figueira, tem as ruas que são a 332, que a gente tem o acolhimento. São para ver exames, né, marcar consulta com a médica, se a gente precisa ser encaminhado para o médico de vista. Esse acolhimento que faz parte, né, e é muito bom isso para a gente. Então, a gente faz um momento, aproveitado o momento de roda, nos primeiros 15 minutos, explicando o funcionamento da unidade, tirando dúvidas, abrindo para um espaço de participação popular, né, que isso também tem a ver com o controle social, então eles podem trazer críticas, sugestões, a gente faz o convite para o conselho, convida para os grupos de promoção e começa a marcar. As pessoas que vieram só marcar consultas, no máximo 30 minutos são marcadas. Quem veio para um atendimento ou numa avaliação dessa marcação de consulta, se avalia que dá para resolver naquele momento, tipo um encaminhamento para um oftalmo, uma pessoa que já vem acompanhando para a área, a gente já pode fazer ali. Né? Então muitas coisas são resolvidas naquele momento, outras coisas são agendadas no máximo em 7 dias. Então a gente não abre agenda naquele momento para mais de 7 dias. Então essa seria uma outra forma de acesso. O próximo, por favor. Aperta 2, por favor. Agora a gente vai assistir uma experiência de acolhimento aos trabalhadores, promovida lá pelo pessoal de Campinas. São vídeos de mais 2 experiências, são experiências interessantes também. E uma fala de como o pessoal de Campinas está trabalhando no acolhimento aos trabalhadores que estão chegando, concursados a uma unidade de saúde, né? E a outra fala do trabalho dos agentes de vigilância em saúde lá do Rio de Janeiro, né? De como é que eles têm trabalhado a questão da saúde na escola, para a prevenção de dengue, etc. Esses 3 exemplos, eles têm como objetivo justamente tanto trazer uma dimensão de que essa troca de experiências, essa produção de material, produção de vídeo, produção de texto sobre as práticas é uma coisa que já existe, né? Então, na verdade, a comunidade de práticas ela vem como uma tentativa de potencializar ainda mais uma coisa que já é existente há algum tempo, né? E também para estimular a nossa imaginação no sentido do que é que a gente pode fazer, né? Então, sempre que a gente vai em algum evento e faz essa apresentação, a tentativa é justamente de provocar as pessoas para que no seu dia a dia de trabalho, no seu contato com as equipes, sejam gestores, ou na sua dinâmica, no seu cotidiano de trabalho, sejam as equipes, pensem como é que podem estar oferecendo suas experiências, provocando reflexão sobre as suas próprias práticas e oferecendo como é que a maneira de fazer nas suas unidades para os outros trabalhadores e para os outros gestores, né? Então, desse ponto de vista, pensando aí no tema que a mesa traz, e pensando numa comunidade de práticas virtual nacional, a gente se pergunta se seria possível pensar numa lógica de apoio ou de cogestão de coletivos em âmbito nacional, né? É complicado pensar isso porque não é um coletivo, mas é um conjunto de pessoas que se encontram, se conversam, podem eventualmente se constituir enquanto coletivos, né? Mas, sobretudo, é a ideia de que a gente possa constituir um suporte, como eu estava falando antes, né? Que tem um viés institucional, sim, mas que é aberto na sua proposta, para que as pessoas possam estar refletindo, inclusive trocando experiências sobre como que concretiza-se efetivamente no dia a dia do trabalho essa lógica de apoio, essa lógica de cogestão do serviço de saúde e do trabalho, né? Então, um pouco nesse sentido que é a fala que eu queria fazer. Eu acho que o meu tempo já está chegando no limite, e aí ficam as questões para a gente discutir durante o tempo do debate. Obrigado a todos. Bom, eu achei as colocações, as duas, né, muito interessantes. Eu estava pensando em convidar o professor Etienne, né, se ele não gostaria de participar aqui da mesa, para que a gente pudesse fazer um diálogo, né? Então, a gente já está aberto. Eu teria uma pergunta aí ao professor Etienne, né? O que é que ele pensa dessa possibilidade de uma plataforma virtual
facilitar o encontro, né, a troca de profissionais que estão em locais diferentes, mas que têm objetos de trabalho em comum, como é isso que o Ministério da Saúde está propondo, né? Que são profissionais, não sei se ele compreendeu todo o contexto, mas são profissionais que trabalham na atenção básica à saúde, são aqueles que fazem o primeiro atendimento à população, que estão mais próximos, eles trabalham em unidades de saúde, que estão lá no meio da comunidade, e eles prestam o primeiro atendimento às pessoas que procuram o serviço de saúde, né? E aí o Ministério está propondo uma plataforma virtual em que esses profissionais possam trocar experiências e compartilhar, como aquele profissional ali estava falando, sobre como é possível, como que ele organiza na unidade de saúde dele, como é que ele recebe as pessoas da população e organiza o atendimento. Ele recebe de 1 às 3, e aí tal profissional, o médico recebe, ou o enfermeiro recebe, marca consulta para o que ele marca para aquele mesmo dia, quais são as consultas que ele agenda para outro dia. Então, é um procedimento, né, de como ele se organiza. E ele coloca aquilo na internet para compartilhar, né? Então, a pergunta é se isso pode, se seria uma forma, se seria possível, né, essa formação de comunidades à distância. E a outra é se o apoio institucional, o método da roda, seria um método de facilitação de comunidade de prática. Eu fiquei me perguntando, né? Como a Mariana coloca todas as etapas em que o facilitador traz um problema, faz análise do problema, discute com a equipe, a partir dali propõe um planejamento, né? Depois, com a atribuição de divisão de tarefa entre o responsável, depois ele marca um momento que ele retorna e vai avaliar se aquilo foi alcançado ou não e renegociar, né, aquele objeto, né? Então, são questões que a gente coloca aí para debate. Então, quem estaria nessas comunidades? Vocês estão falando de uma plataforma para todos? Minha primeira pergunta seria: muitas comunidades já progrediram em plataformas, mas normalmente não são as plataformas que criam a plataforma, mas as comunidades que criam as plataformas e as usam. O que nós temos visto acontecer muito frequentemente é uma plataforma vazia, onde nada acontece. Então, nossa experiência que é importante pensar em que em outros aspectos a gente gostaria de tratar, quem seriam os membros potenciais e alguns deles, quem deles poderia liderar? Então, num certo sentido, a gente poderia dizer que, vou me arriscar a falar isso, a fazer essa afirmação, depois a gente pode debater ela com mais cuidado, que há uma certa comunidade ou um certo sentido de comunidade entre os trabalhadores e entre os gestores da atenção básica. Nesse sentido, a comunidade de trabalhadores e gestores, enquanto identidade, enquanto identificação, ela já existe, num certo sentido, né? É óbvio que há um desafio de constituir, para além do simples fato de todos serem trabalhadores e ou gestores, uma lógica de aproximação, uma lógica... E, nesse sentido, aí a gente precisaria talvez trabalhar um pouco isso conceitualmente, mas eu acho que há uma dupla via, ou uma via de mão dupla, em que a oferta de um suporte pode estreitar os laços dessa comunidade que já existia virtualmente, não virtualmente no sentido da internet, mas virtualmente enquanto possibilidade, ao mesmo tempo que essa comunidade já se encontrava por outros meios, né? Como eu falei no começo da minha fala, as mostras, os encontros físicos, enquanto comunidade de trabalhadores, elas já ocorrem há muito tempo, né? As pessoas se encontram para conversar sobre o que estão fazendo já há algum tempo, né? É óbvio que não dessa maneira, virtualmente, ou seja, através de uma plataforma virtual, e nem tampouco no nível nacional. É óbvio que existem alguns encontros de 6, 7, 8 mil pessoas, né?
mas não são encontros em que todo mundo conversa com todo mundo. E a proposta também da comunidade não é que todo mundo converse com todo mundo, mas que as pessoas conversem de acordo com os interesses que têm em termos de troca de prática, troca de conhecimento, né? E aí, nesse sentido, é uma grande comunidade, é uma plataforma que se pretende reunir várias pessoas, mas dentro dessa plataforma tem subplataformas, ou seja, subcomunidades que variam e são especificadas de acordo com o tema, de acordo com o interesse das pessoas que estão participando da comunidade. Não sei se respondi, mas...